cabeça e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, continuamos em Tua presença, Senhor, te agradecendo, Senhor, pela Tua gloriosa presença aqui neste lugar, Senhor. Neste momento, Senhor, nós te suplicamos, Senhor amado, continua se fazendo presente, Senhor, em nosso meio. Usa o Teu vaso, Senhor, em Tuas mãos. Enche a Cindy da Tua presença, Senhor, que ela venha transmitir, Senhor, tudo aquilo que Tu tens colocado no coração dela, Senhor, para o nosso coração, Senhor amado. Usa, Senhor, com autoridade, com a graça, Senhor amado. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento todos os jovens com a paz do Senhor. Amém? Que alegria e que honra nós estarmos juntos aqui em mais um sábado para adorar ao Senhor. E nós já podemos sentir a presença dele nesse lugar. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Enquanto os irmãos procuram, já quero aqui expressar minha gratidão ao Senhor pela oportunidade e também aos nossos líderes. Amém? Os irmãos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos ler só mais uma vez. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Os irmãos podem sentar. Quando eu vi a escala, eu confesso que eu temi, né? Porque é normal nós nos preocuparmos, né, com a tamanha responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. E eu comecei a orar e comecei a ler a Bíblia e pensar: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? E o Mateus me olhava e dava risada e falava: tia, calma, Cindy, Deus vai falar contigo, fica tranquila. Só que aquela ansiedade que quando a gente vê o nosso nome, a gente já quer estar com tudo pronto, né? E ele saiu para trabalhar e eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar com o Senhor mais uma vez. E ali comecei a derramar as minhas lágrimas e pedi para que o Senhor falasse ao meu coração aquilo que Ele queria falar conosco nessa noite. Então o Senhor começou a bradar fortemente no meu coração sobre renúncia. E naquele momento eu me lembrei que faz parte do nosso tema desse ano, renúncia. E ao mesmo tempo os pensamentos vindo junto, eu pensei: Senhor, mas os jovens já estão ouvindo quase todos os sábados sobre renúncia. Por que mais uma vez sobre renúncia? Ainda tentei questionar, mas o Senhor seguia insistindo e tocando no meu coração para falar sobre renúncia. Amém? E nós estamos aqui com os nossos corações abertos para ouvir a palavra do Senhor. Quando nós buscamos ou pesquisamos a palavra renúncia, nós vamos encontrar vários significados ou até sinônimos. Mas o principal deles é que a palavra vai significar que é o ato de negar algo ou alguma atitude que nós gostamos. E quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus ele nos deixou vários conselhos, várias orientações, tanto para os seus discípulos, quanto para as pessoas que seguiam a Ele, quanto para nós, que praticamos e lemos a sua palavra. E ainda nesse contexto, Jesus já falava sobre a sua morte. E por esse motivo, com muita sabedoria, Ele ia orientando e deixando esses conselhos tão preciosos para quem o seguia. E se a gente parar para pensar, Jesus foi um homem que renunciava. Jesus foi um homem que fazia renúncias. Quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vai perceber que Jesus ele renunciava ao seu tempo, renunciava às suas vontades, renunciava ao seu cansaço, à sua fome, o seu sono. Tudo isso ele renunciava ao seu eu diariamente. E Jesus renunciava a isso por obediência ao seu Pai e ao seu propósito. E se Jesus, sendo Jesus, renunciava ao seu eu, às suas vontades, eu ficava pensando por que nós, jovens, às vezes somos tão orgulhosos a ponto de não querer renunciar ao nosso eu, a ponto de querer que as nossas vontades sejam sempre evidenciadas. Nós costumamos falar porque tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quiser, no tempo que eu quiser, com as pessoas que eu quiser. Nós somos cheios de eu. E nós esquecemos que quando nós aceitamos a Jesus, nós não vivemos mais para o nosso eu.
Nós vivemos para o Senhor, para a vontade que Ele tem para as nossas vidas. E nós só seguimos a Jesus verdadeiramente quando nós negamos o nosso eu, quando nós renunciamos à nossa vontade. Aleluia. E a renúncia, ela vai estar inteiramente ligada com obediência. Nós só vamos renunciar a algo se nós amarmos e se nós obedecermos a alguém. E que é o nosso caso, eu acredito que é o nosso caso. Nós amamos o Senhor e é por isso que com obediência nós renunciamos. E isso nós vamos ver que Jesus fala no versículo que nós lemos, que para seguir a Ele é necessário negar a si mesmo. E eu li uma frase que fez muito sentido com tudo que eu estava lendo. Que não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem renúncia. A renúncia é o básico para nós que acreditamos em Jesus. É o básico para nós que seguimos o evangelho. Não adianta nós querermos ter uma vida com o Senhor, como nós cantamos agora, rendido estou, se nós não temos uma vida de renúncia. E a nossa caminhada com o Senhor, ela é marcada por renúncias diárias, renunciando o nosso eu, a nossa vontade, o nosso cansaço, o nosso desânimo. A nossa vida é marcada assim. Só que nós vivemos numa geração no qual somente o nosso eu, o nosso ego é evidenciado, onde as nossas vontades são priorizadas, os nossos desejos são colocados em primeiro lugar. Nós não nos preocupamos mais em dobrar os nossos joelhos e perguntar ao Senhor: Jesus, é essa a tua vontade para mim? Não. A gente tem vivido em dias em que a gente só quer que o nosso eu cresça, que o nosso eu aconteça, que as nossas vontades se tornem verdade. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que zela pelos seus. Um Deus que quer que nós vivamos em espírito e em verdade e com renúncia diária. E talvez você possa pensar nessa noite: mas por que de novo sobre renúncia? Já foi pregado sobre esse tema, eu já estudei sobre esse tema, eu já li, eu já orei, eu já estou renunciando. Mas jovens, abra o seu coração nessa noite. Peça para que o Espírito Santo abra os teus ouvidos espirituais e que o teu coração esteja sensível a ouvir a voz do Senhor nessa noite. Não é uma palavra que a gente vá se alegrar, que vá... o Senhor falou comigo, me renovou, me deu ânimo. Mas é algo que o Senhor está insistindo conosco. E se o Senhor está insistindo no nosso meio, é porque Ele quer que nós vivemos uma vida de renúncia. Aleluia. E essa vida de renúncia não é apenas um momento, não é apenas um dia, não é uma semana eu vou fazer a vontade do Senhor, na outra não vou mais. Não é um dia perguntar: Jesus, essa é a tua vontade para mim? E na outra, nem vou me importar. Não, não é essa vida que o Senhor quer para nós. O Senhor quer para nós uma vida de renúncia diária. A todo instante que nós estejamos com os nossos pensamentos ligados com o céu, perguntando: Senhor, essa é a tua vontade para mim? Senhor, é assim que o Senhor quer que eu vá? É para esse caminho que o Senhor quer que eu siga? Que não seja o nosso eu, mas que seja o Senhor nas nossas vidas. E quando a gente olha para a Bíblia, nós encontramos alguns exemplos sobre renúncia. Eu vou falar simples 3 exemplos para vocês, mas que o Senhor me trouxe à memória e quando eu ia lendo o Senhor ia confirmando aquilo no meu coração. O primeiro se encontra em Gênesis, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar. No capítulo 12, do versículo 1 ao 2, que nos diz: certo dia Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será grande, e você será uma bênção para as nações. Aqui nós vemos que quando o Senhor chama Abrão, Abrão prontamente ouviu o Senhor e obedeceu. E através dessa obediência de Abrão, o que ele fez? Que atitude que ele teve? Ele renunciou. Ele renunciou à sua terra natal, renunciou à segurança dele, à segurança da sua esposa. Ele renunciou tudo que ele já tinha vivido, tudo que ele já tinha construído naquele tempo,
porque ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Como a gente falou lá no início, a renúncia é interligada com a obediência. E aqui nós temos um exemplo claro disso. E nós conhecemos a história de Abrão, que depois se tornou Abraão. E nós conhecemos também tudo que Deus fez através da vida dele, por meio da atitude de renúncia que ele teve. Abraão ficou conhecido como o pai da fé, como o pai de multidões, que nós lembramos e falamos até hoje e podemos ter como exemplo. E se a gente parar para pensar, mas e se Abraão não tivesse ouvido a voz do Senhor, se ele não tivesse renunciado o seu comodismo, a sua terra ali, tudo que ele já tinha, se ele não tivesse renunciado aquilo, a história seria totalmente diferente. Mas por meio da sua obediência e da sua renúncia, o Senhor fez grandes coisas através da vida dele. E eu pensava, quão lindo é nós sermos obedientes ao Senhor. Nós somos jovens e às vezes nós somos teimosos com a voz do Senhor. Mas nessa noite, mais uma vez, o Senhor está falando contigo, jovem. Você precisa renunciar. Você precisa ser obediente à voz do Senhor. Outro exemplo que nós podemos ver se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1 e no versículo 16, que nos diz: porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Nesse contexto aqui vai nos contar a história de Noemi, do seu esposo, dos seus 2 filhos e das suas 2 noras. E quando a gente leu esse versículo aqui, o marido de Noemi já teria falecido. E logo depois de um tempo, seus 2 filhos acabaram falecendo também. Então, era Noemi e as suas 2 noras agora órfãs. Uma era Ruth e a outra era a órfã. E Noemi, devido a toda essa situação, ela decide voltar para a terra de Judá. E ela vai orientar as suas noras para que elas voltem para a casa dos seus pais, de onde elas saíram quando foram casar com os filhos dela. E Noemi insiste com elas, mais de uma vez. Orfa realmente volta, mas Ruth não quis voltar. Ela teve uma atitude de renúncia e ela foi com a sua sogra. Ruth optou por renunciar à sua família, à sua terra, os seus conhecidos, para acompanhar a sua sogra. E no decorrer dessa história nós também vamos ver que Deus abençoou grandemente a vida de Ruth por essa atitude que ela teve de renunciar. Deus permitiu que ela casasse novamente, que ela tivesse um filho e que toda aquela história que parecia ser triste, ser angustiante, ser de solidão, o Senhor transformou em uma história de alegria. Então aqui nós vemos que toda atitude de renúncia, ela gera coisas boas lá na frente. Por mais que seja doloroso agora, por mais que você não entenda, que nós jovens possamos ser até que às vezes ficar com birra, não, eu não quero abrir mão disso, isso aqui não. Esse lado da minha vida sim, Senhor, esse aqui não. Mas não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer um coração obediente a Ele. Aleluia. E o terceiro exemplo são os discípulos de Jesus. 12 homens que, quando foram escolhidos pelo Senhor, renunciaram o seu lar, as suas famílias, as suas casas, os seus confortos, tudo que eles já haviam construído, eles renunciaram por amor a Jesus. Alguns deles eram pescadores, um era cobrador de impostos, um era tesoureiro, mas nada disso importava. Eles abriram mão até das suas profissões. Você tem noção disso, jovem? Se hoje você com uma profissão já estabelecida e o Senhor pedisse para você renunciar, você teria a atitude de renúncia? É difícil nós pensarmos, mas aqueles homens renunciaram até as suas profissões para seguirem a Jesus. E nós vemos exemplos na Bíblia de grandes coisas que o Senhor fez através da vida deles, por eles renunciarem. E aqui entra uma verdade que às vezes a gente nem se dá conta. Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados à renúncia.
Quando nós somos chamados por Deus, nós somos chamados a renunciar. Não tem como a gente viver uma vida com Deus e não querer abrir mão das coisas lá do mundo. Não tem como a gente querer vir na igreja no sábado e na segunda tá falando bobagem lá dentro do colégio, lá dentro do trabalho. Não, jovens. O Senhor quer de nós exclusividade. E eu não sei porque o Senhor está insistindo em falar sobre renúncia, mas se o Senhor está insistindo é porque Ele quer de nós uma renúncia verdadeira. E Ele está gerando aqui nos nossos corações a verdadeira vontade de servir a Ele, em espírito e em verdade. Ele quer o nosso coração por inteiro. O Senhor não quer o teu coração dividido. Um dia renuncia, outro dia não. O Senhor quer que você viva 100% para Ele, com o seu coração voltado a Ele, um coração quebrantado. Que assim como você cantou nessa noite, que está rendido ao Senhor, que verdadeiramente você possa estar rendido a Ele, com o seu coração, com as suas atitudes, com o seu jeito de andar, com o seu jeito de falar, com o seu jeito de vestir. Aonde você for, você leva a marca da presença do Senhor. Aleluia. A renúncia, ela não é um pedido que Deus faz para nós. O Senhor não nos dá a opção de um dia sim, de hoje tu pode fazer isso, amanhã não. Não, jovem. Aleluia. É difícil, jovem, mas o Senhor quer de nós renúncia. Elas são necessárias para que a gente possa viver os planos do Senhor para as nossas vidas. Se nós viemos aqui nessa noite é porque nós amamos ao Senhor. E se nós amamos ao Senhor, nós queremos viver a vontade dEle para as nossas vidas. De que adianta a gente vir aqui e amanhã a gente está com o nosso coração voltado para outro lugar? De que adianta a gente conseguir tudo aqui nessa terra se nós perdemos o mais importante, que é a presença do Senhor? Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar, jovens. Quebranta o seu coração. Abra o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor não quer que você viva de qualquer jeito. Jesus está voltando e você sabe disso. E só vai subir com Ele naquele grande dia quem andar em santidade aqui na terra. E para nós andarmos em santidade, nós precisamos andar em obediência e em renúncia. Aleluia. Tem um louvor que eu gosto muito de escutar, que o título diz "É Ele". E entre as estrofes desse hino e as suas frases, tem 3 frases que tocam muito ao meu coração. E elas falam: por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo, por amor e com alegria, dono dos meus dias. Que alegria é para os nossos corações nós termos um Deus que é o dono dos nossos dias. E nós não vemos isso como gastar a nossa vida com coisas vãs, não. A gente renuncia, a gente paga o preço porque a gente sabe que a recompensa vem do Senhor. E porque nós amamos a Ele, nós queremos nos encontrar com Ele. Quem sabe lá no teu ambiente de trabalho, de escola, não falem: ah, não, mas eu não abro mão da minha cerveja, porque lá no meu trabalho já me falaram isso. Ah, não, abri mão do meu sábado de ir lá na festa. Não, mas bem capaz, me criei assim. Quem sabe já falaram para você isso. E quem sabe já tenham até falado: o que tu quer perdendo a tua juventude? O que tu quer perdendo o teu sábado na igreja? A tua sexta lá na igreja? O que tu quer? O que tu ganha com isso? Mas para nós é perdendo que nós ganhamos, jovens. É uma perca diária que nós vamos construindo a nossa vida com o Senhor, que nós vamos construindo o nosso altar de adoração ao Senhor. Aleluia. Eu convido você a ficar de pé. Por vezes na nossa caminhada e na nossa trajetória, nós podemos perder amizades. Eu já perdi amizades por ser aqui da igreja. Por vezes nós podemos perder oportunidades. Nós podemos perder convites. Nós podemos perder a alegria que eles acham que é uma alegria contínua, mas é uma alegria momentânea. Mas nós perdemos, não é uma perca, mas nós perdemos porque nós amamos ao Senhor.
E isso nos traz alegria, porque nós sabemos que nós estamos vivendo da maneira que o Senhor quer que nós vivamos. Nós estamos tendo atitudes conforme a vontade do Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor está falando aos nossos corações, e Ele está insistindo com cada um de vocês: renúncia, renúncia, renúncia. Abra os seus ouvidos espirituais e ouça o Espírito Santo falando: renúncia, eu quero renúncia, eu quero renúncia. Ouça o Espírito Santo falando para você nessa noite: eu quero o teu coração por completo. Ouça o Espírito Santo falando contigo nessa noite. Aleluia. Renúncia faz parte do nosso tema, jovens. E eu quero fazer um convite para vocês. Nós estamos unidos em um só propósito. Nós buscamos, lemos, vamos estudar o tema, porque nós estamos unidos, nós estamos em um só propósito. E é por isso que eu quero convidar todos vocês a virem aqui nessa noite, a passarem aqui na frente, mas venham com seus corações contritos na presença do Senhor. Não venham de qualquer jeito, não venham: eu vou ir só porque o fulano foi. Não, venha com o seu coração contrito, venha com o seu pensamento do Senhor. Esqueça quem está aqui, esqueça quem está do teu lado, esqueça tudo nesse momento. Coloque os seus pensamentos no Senhor. Coloque o seu pensamento no Senhor. Abra o seu coração. Vai se derramando na presença do Senhor. Se você já tem feito renúncias desde o início do ano, glória a Deus. Que você siga assim, siga pedindo misericórdia para o Senhor, para você continuar vivendo uma vida de renúncia. Mas se você, porventura, chegou aqui nesse lugar com uma vida de qualquer jeito, se você chegou aqui com o seu coração dividido, com os seus pensamentos lá no fundo, que nesse momento você possa se derramar na presença do Senhor, que você possa mais uma vez ouvir a voz do Senhor. É por Ele que nós gastamos a nossa vida. Por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele é o dono dos nossos dias. Escuta o que Ele está falando ao teu coração. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Fala pro Senhor: Jesus, eu estou disposto a gastar a minha vida para ti. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Jovens, se vocês ainda não fizeram um propósito com o Senhor, um propósito de renúncia, nós estamos aqui nessa oportunidade tão honrosa, jovens. É uma oportunidade de honra que o Senhor nos dá nessa noite. Nós estarmos aqui na casa dEle, sentindo a sua presença. Firma um propósito com o Senhor nessa noite. O nosso retiro está chegando, o ano está só começando. Então abra o seu coração, se derrame na presença do Senhor. Fala para Ele: Senhor, eu quero gastar minha vida aos teus pés. Senhor, a partir de hoje eu vou renunciar diariamente, Senhor. A partir de hoje eu vou abrir mão daquilo que eu não tinha aberto ainda. O Senhor está aqui nessa noite,
contemplando o teu coração quebrantado, jovens. Sinta a presença real do Senhor nesse lugar. Por amor e com alegria, todos os meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. Aleluia. Vamos estar orando nessa noite. Siga falando com o Senhor. Siga com o seu coração quebrantado na presença dEle. Senhor Jesus, ainda na tua presença, Pai, com os nossos corações quebrantados na tua presença, nós te agradecemos, Jesus, porque a tua presença é real nesse lugar. Nós te agradecemos, Jesus, pela oportunidade que tu nos deste nessa noite. Nós te agradecemos pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade na tua casa. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco, Jesus. E eu peço agora, nesse momento, fortalece os teus jovens, Pai. Renova eles, Senhor. Que eles saiam daqui com os seus corações voltados a ti. Que eles saiam daqui, Jesus, com propósitos firmados em ti, Jesus. Que eles saiam daqui, Senhor, com vontade de gastar a sua vida aos seus pés. Que eles saiam daqui, Senhor, dizendo não pro pecado, Pai. Que eles saiam daqui dizendo não pro mundo. Que eles saiam daqui dizendo não pro seu eu. Que eles saiam daqui nessa noite, Jesus, renovados por ti, Jesus. Que eles saiam daqui sabendo que eles têm um dono dos seus dias. E é por isso, Senhor, que nós gastamos a nossa vida aos teus pés. É porque nós te amamos, Jesus. É porque nós amamos a tua presença, Pai. Oh, Jesus, marca a vida nessa noite, Senhor. Que os corações que